Quando Jesus ele fala sobre não adulterarás, ele não está falando só sobre o ato do adultério, mas o coração que adultera. Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a gente vem considerando esse texto tão impressionante que é o Sermão da Montanha de Jesus. E a gente tem considerado que Jesus não está falando sobre a religião, Jesus não está falando sobre uma nova proposta de lei, Jesus não está falando sobre como que a gente deve ficar condicionado a uma forma de ação. Jesus ele está falando sobre uma nova realidade a partir do coração. E é nesse sentido que Jesus, então, ele vai considerar a lei e resignificar a leitura que as pessoas faziam acerca da lei. Então, quando Jesus ele fala assim sobre não matarás, o texto que nós consideramos ontem, ele não está falando sobre o ato do assassinato, ele está falando sobre um coração que exclui as pessoas pelo ódio, pelo rancor, pela amargura. A mesma questão ele está falando agora sobre o adultério, sobre não adulterarás. Jesus ele não está falando o adultério somente a partir da questão física, mas da questão afetiva. Porque Jesus ele vai dizer assim, olha, os antigos diziam, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher com olhos impuros, você já adulterou. Porque a questão é o adultério não pelo ato somente, mas pelo afeto. Pelo fato de você olhar para uma mulher com olhos impuros, você já adulterou no seu coração. Então é importante a gente compreender isso, porque quando Jesus ele fala sobre a realidade espiritual, ele não está falando sobre os condicionamentos da religião, mas ele está falando sobre a profundidade da espiritualidade, que é muito diferente, é uma grande diferença entre religiosidade e espiritualidade. Religiosidade é o fato de você aderir a uma religião, a um dogma, a uma estrutura religiosa, a um corpo de membros com sua rotina litúrgica, mas a espiritualidade é a partir do coração, é a partir da essência e não da forma. Por isso é importante o que Jesus diz, porque quando ele fala sobre não adulterarás, é o seu compromisso com Deus no mais profundo do seu coração e não na sua forma religiosa. Por isso é importante a gente ter o compromisso com Deus a partir de quem nós somos e não de onde nós estamos. Que dessa forma você e eu possamos ter o compromisso firme no Senhor de ter essa realidade espiritual agora latente, viva, de que agora somos do Senhor. E por isso, o nosso compromisso não é com um ato, mas com os afetos, que depois vão redundar em atos, né? Por isso que possamos cada vez mais ter o coração na presença de Deus. Minha oração por mim e por você é que esse coração ele seja inundado com a graça, com o amor e com a presença do Senhor cada vez mais. Deus assim os abençoe, em nome de Jesus. Amém.